Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 20 de junho de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal, a gente vê que o gráfico semanal está um pouco diferente em relação ao que a gente vinha vendo, né? Ele deu uma boa preenchida aqui, chegando quase no topo, mas isso se deu por conta da troca de contrato, né? Então, se a gente fizer um ajuste no gráfico, um Ctrl K aqui, por exemplo, a gente vai ver ó, que ele está basicamente, né, na mesma região que ele estava antes. Aqui, quando eu dá o Ctrl K aqui na plataforma, a gente faz um ajuste aqui no gráfico, né? Não é, o gráfico que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com não ajustado, tá? Que no caso é esse aqui. Mas quando há essas trocas de contrato dá normalmente uma diferença um pouco grande aqui, ó. Olha lá, ó. Se a gente pegar o diário, ó, o diário dá um gap muito grande aqui em relação ao preço onde ele estava, né? Então, por conta dessa questão, né, da rolagem de contrato, ó. Quando a gente dá o Ctrl K, ó, como o diário muda também, ó, ele já fica pertinho, né? Então, na verdade, o que a gente teve na última sessão? A gente teve um dia de lado, né, com uma movimentação pequena. Ó, a gente teve 960 pontos de amplitude. Então, foi um dia bem difícil de operar e aquele típico dia que, para quem não gosta de operar consolidação, é um dia que pode machucar bastante, né, se a gente não souber o momento certo de entrar nas operações, né? Para quem gosta de tendência, normalmente esses dias é melhor ficar de fora, né, para não correr o risco de se machucar, tá? Então, ó, pelo gráfico diário, olhando aqui o ajustado, a gente vê que ele está pertinho do preço ainda, né? Então ele me mostra que ainda há possibilidades dele querer romper, né, para cima e dar continuidade. Aqui, ó. Fazer esse movimento aqui, tá? E tentar buscar esse topo anterior aqui que a gente tem, né? Que no caso ali é o topo histórico, mas pelo gráfico ajustado, não ajustado, ó, ele já basicamente chegou nessa região e até passou, né, dessa região do gráfico. Aqui, ó, tá vendo? Ele acabou ultrapassando ali. Então aqui vai uns dias para ele se organizar graficamente e voltar a ficar mais fácil de fazer a leitura através do gráfico não ajustado, tá? Que é o que eu gosto de utilizar, tá bom? Agora, ó, vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos, como é que ficou. Então, 60 minutos está com um gap grande, né, em relação à rolagem do contrato. Se a gente pegar uma retração de cima até embaixo, a gente teria ali, né, uma possível correção até a região de 50, até mesmo 618. Mas normalmente quando isso acontece é uma grande possibilidade dele vir fechar o gap para depois fazer o movimento real, né? Mas aí para a gente ter dois parâmetros, eu vou dar uma olhadinha aqui no gráfico ajustado, ó, para a gente graficamente entender como é que ficou isso daqui, ó. Então pelo ajustado, se a gente pegar o topo anterior aqui até o fundo, eu até vou considerar o topo do outro candle 5 aqui, ó. Isso, ó. A
gente vê que ele está numa região de compra, na verdade, né? Ó. Ele bateu no 618, que foi na retração oposta dessa perna aqui que ele fez, certo? Só que o preço ficou enroscado aqui, porque de fato foi um dia consolidado na última sessão. Então agora é interessante, ó, porque aqui a gente tem duas possibilidades, né? A possibilidade dele de fato querer vir testar esse topo aqui, podendo fazer movimentos ascendentes, né? E aí violando esse topo ele abre mais alvo. A gente pode fazer uma projeção aqui. E também ele pode falhar, né? Ele pode até tentar vir para cima. E aí nesse caso fazer isso aqui, ó. E falhar e vir de repente buscar uma região mais abaixo aqui, tá? Então a gente tem essa possibilidade dentro dos 60 minutos aqui, olhando para esse gráfico no momento. Para mim, está numa região de compra e eu acho mais provável que ele vá fazer um teste de topo, tá bom? Então vou ficar bem de olho como que o gráfico se comporta para verificar se ele vem buscar esse topo ou não, tá bom? Agora, dá uma olhadinha no 15 minutos. A gente tem alguma coisa diferente? Ó, se a gente olhar para o 15, né? Ó, a última sessão aqui, como é que ficou? Ó, totalmente consolidado, né? A gente teve só um movimento aqui inicial. Na verdade, não. Aqui, ó, tô lendo o anterior ainda. Aqui, ó. Foi um dia totalmente consolidado. Tá vendo? Então, normalmente quando há consolidação, o preço fica acumulando no tempo, né? Ele acumula no tempo. As médias vão chegando mais perto. E aí quando esse preço sai dessa região, ele costuma entregar um movimento forte, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade tanto dele sair para a parte superior e aí de repente faz um reteste aqui nessa parte de cima para depois estourar, ou ele pode de fato tentar vir para baixo, né? Estourar isso para baixo e aí mesma coisa, um reteste no fundo para depois dar continuidade. Quando há dias de consolidação é essa leitura que eu normalmente faço, porque normalmente é o que o preço costuma fazer, né? Ele faz o rompimento, depois faz o reteste da região para depois acelerar para o lado que ele quer buscar, tá bom? Em relação a retrações, é basicamente a mesma retração dos 60, porque se a gente quiser pegar uma menor, a gente poderia pegar daqui até aqui, né? Entender que ele fez um movimento. Vou até inverter essa aqui, ó. Deixa eu inverter ela pra gente ter uma visão mais... Aqui, ó. Então, ó, veio até embaixo, corrigiu nos 50%. Então, de repente, dos 50%, se ele não quiser mais passar dessa região, ele vai parar aqui agora no meio do caminho e vai vir forçar fundo para depois dar continuidade para baixo, tá bom? Olhando por esse prisma aqui. E se a gente pegar lá do fundo, aí a gente vai ver que de fato ele busca a região, né, de correção. Ó, aqui vai dar... Deixa eu só inverter novamente. Acabei fazendo de baixo para cima. Ó, ali, ó. Ele vai dar a região cravada de 618, ou seja, exatamente na região de compra, tá? Então o gráfico fica um pouco confuso quando essas mudanças de contrato. Se a gente pôr no Ctrl K de novo, ó, tá vendo? Vai lá para cima. Aí já descaracteriza um pouco aquela leitura que a gente está fazendo, tá? Então eu vou ficar com o gráfico ajustado por enquanto. E depois quando o gráfico se ajustar, o gráfico, né, chegar, fechar gap ou até ter uma movimentação maior, a gente volta para o outro para poder dar continuidade. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.